Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai continuar e completar, né, a reflexão que começamos ontem sobre a questão do lugar de fala, né? O Walter Ugumãe falou disso numa entrevista para o canal 1 Brasil, eu trouxe aqui o link para vocês, também deixei o link da Djamila Ribeiro explicando o conceito e também o link da Patrícia Mello, tá, que é uma escritora também brasileira, comentando essa questão. Então a gente vai falar um pouquinho, né, vai continuar refletindo o que a gente começou no vídeo anterior, tá? Então quem não assistiu ainda pode ir lá ver, porque é bacana, enfim, fazer essa conexão, né? Porque eu não vou repetir tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior, tá? E aí a gente vai fazer então mais um pouquinho, né? Mais uma reflexão sobre o conceito de lugar de fala e falar também sobre a relação dele com a literatura e quanto que ele às vezes dificulta a compreender um certo lugar de fala da literatura que é muito mais amplo do que qualquer noção ligada a uma pessoa pode dar conta, tá? Então, recapitulando rapidamente, tá, o Walter Ugumãe, né, ele está falando, né, ele diz, né, tem gente que acha que o escritor não pode escrever a voz de um negro, de um velho, de alguém de um povo originário, sendo branco, europeu, enfim, né? E aí ele diz, como se ser escritor você só pode escrever sobre aquilo que você é, só tem legitimidade para escrever sobre a sua condição, do que é o seu cotidiano, né? Quer dizer, a sua vivência, vamos dizer assim, né? Isso é a maior estupidez que pode existir. E ele continua, inclusive, essa folia que ele está querendo dizer, né, esse excesso, essa coisa meio, né, esse exagero com o lugar de fala, não pode ir ao extremo de achar que não existe um lugar de escuta, que ele chama de lugar de escuta, né? Que não existe uma forma de nós contribuirmos para as temáticas que estão diante de nós. É uma estupidez, né? E aí eu falei também um pouco sobre a forma como a Djamila Ribeiro pondera ali. Ela, na verdade, faz uma ponderação que é mais ampla do que a da maioria dos comentadores que eu tive acesso, tá? Porque ela não interpreta a posição, certas posições hegemônicas como destituídas de um lugar de fala, porém existe uma questão no que ela diz que eu quero inclusive fazer um adendo aqui, uma certa correção ao que eu falei no vídeo anterior, tá? Ela diz o seguinte, vamos lá, ela fala que ela dá um exemplo do homem branco, né? Que seria a figura hegemônica, vamos dizer assim, tá? E aí ela diz, o homem branco se entende como universal e entende a mulher negra como específica, né? E aí isso seria o quê? O que isso acarretaria em relação à questão do lugar de fala? Em se entendendo como universal, o homem branco não consegue enxergar o fato de que ele também ocupa um lugar específico, né? E eu acho essa visão assim radicalmente equivocada, né? Porque vamos lá, vamos explicar o porquê, né? Que isso é um equívoco, né? Nessa percepção, e esse equívoco acaba gerando o quê? Acaba gerando um ressentimento de não conseguir, porque ela não tem esse ressentimento, que eu vou dizer aqui agora, mas ela ainda está nesse equívoco de base, que é um equívoco que no caso dela comparece como vamos dizer assim, um substrato ali, né? Um pedacinho da reflexão dela. Mas esse equívoco que na fala dela é um pedacinho, na fala dos ressentidos aparece como base, tá? Que equívoco é esse? Justamente o de achar que o homem branco, né, se considera universal, né? E aí, portanto, ele não consegue enxergar o seu lugar. Vamos entender o que é universal? Vamos lá. Vamos entender aqui o que significa universal. Está aqui o Dicionário de Filosofia do Nicola Abaiano, tá? Nessa edição antiga aqui que eu tenho, né? Na página 944, ele vai discutir a questão e 945 também, o que é o universal. Ele diz o seguinte, né? Dentre outras coisas, porque o verbete é muito grande, eu não vou aqui estender, tá? Eu vou só fazer aqui o desenho rápido do termo. Assim, grosso modo, a ideia de universal significa universo, né? Significa o quê? Ser válido para todos os seres racionais, né? Quer dizer, uma característica que é válida para todo mundo, né?
E a hegemonia histórica do homem branco nunca foi baseada na ideia de que todo mundo é homem branco, né? Que essa característica ela é válida para todo mundo, já pelo contrário, né? A mulher sempre foi colocada num lugar diferente, né? Justamente porque não há essa, né, essa percepção dessa condição do homem como universal. Então é um equívoco chegar nessa reflexão, nessa conclusão, porque você acaba entendendo de maneira equivocada e repito, não é o caso dela, porque ela chega um ponto ali na fala dela que ela diz, a percepção dessas diferenças, desse caráter de exclusão, desse caráter de, enfim, né, das desigualdades e etc., pode chegar perfeitamente num homem branco, enfim, né, e tudo mais que ela diz lá no vídeo. Então não é o caso nela, mas só que esse equívoco que nela repito, um pedaço da reflexão dela, ele acaba migrando para a base do equívoco de várias posturas ressentidas que a gente tem hoje aí. Um dia, né, se eu conseguir me livrar dessa situação que eu estou vivendo aqui, eu quero fazer um vídeo sobre essa ideia de machismo e feminismo, porque isso é completamente mal entendido até hoje, entendeu? Eu não vi ninguém falar uma ideia que eu tenho sobre isso aí, e que um dia quero fazer uma reflexão sobre isso, tá? Mas eu acho que ainda não é o momento. O fato é o seguinte, entender que o homem branco hegemonizou, né, o protagonismo, com perdão da redundância, né, da história da humanidade, acontece por ele se achar, por ele ocupar uma posição pretensamente universal, é um equívoco, né? O homem sempre buscou uma posição e sempre ocupou essa posição por força física, simples assim, portanto por diferença, né? E por entender a mulher como alguém diferente, e ela é diferente mesmo, né? A questão é se discutir essas diferenças em outros níveis, né? Em níveis mais democráticos, mais amplos, mais filosóficos, para que essas diferenças sejam exercitadas com respeito mútuo. Mas isso não tem nada a ver com se considerar universal. Esse é o problema. Porque quando você acha isso, você acaba... se você está na posição do ressentido, você acaba achando que então o homem se acha universal, portanto ele não tem condição nenhuma de entender criticamente as questões, né? E tem gente aí que chega a dizer que o homem não pode dar nenhum pitaco, por exemplo, em questão de aborto. O cara é o pai da criança e não pode falar no aborto, né? Porque a ressentida acha que não, só a mulher pode falar, né? E é um equívoco, Tá? Ela pode até ter mais protagonismo que ele nessa questão, porque a criança está ali no corpo dela e tudo mais, mas se ele é o pai, se houve consentimento dos dois na hora de fazer, a discussão ali se vai tirar ou não tem que englobar os dois, certo? Bom, enfim, pessoal, então agora voltando para a questão levantada, né, pelo... E aí sim, só para finalizar aqui essa questão ainda do universal, um exemplo de uma posição que se coloca como universal é a de Israel, no caso do Eichmann, né? Eles armaram, né, o julgamento foi feito lá por eles. Quer dizer, isso aqui é uma pretensão de universal, né? Quer dizer, você captura o oposto que tem que ser julgado. Se ele tem que ser julgado, o tribunal tem que ser terceiro, tem que ser uma posição terceira. E não foi, né? Eles se colocaram como universais ali, a gente que vai dizer o que vai acontecer com esse cara. Quer dizer, estava dito de saída, né? Enfim, mesmo não sendo universal, eles se pretendiam como tais, né? Então, a diferença está um pouco aí, tá? Mas enfim, pessoal, estou continuando, tá? Vamos então voltar para a reflexão aqui do lugar de fala, tá? Porque é isso, né? Já finalizei aqui. E porque é isso, né? E aí só um outro detalhe também para acrescentar em relação à questão do Foucault, tá? Que ela citou bastante o Foucault, né? E cadê aqui o negócio que eu ia falar? Sim, um olhar Foucaultiano em cima dessa discussão que eu levantei aqui sobre o universal e tal, deve ajudar tanto a perceber o quanto a posição do homem branco força a hegemonia, mas também o risco do tribunal inquisitório invertido.
que é, no limite do ressentimento, enxergar o homem branco como uma ilusão alienada de universalidade, que por isso seria essencialmente desprovido de potência crítica. O extremo disso são os ressentidos violentos que, ao invés de lutar por uma sociedade mais justa, portanto aquela na qual os tribunais e os espaços de debate sejam mediados por uma ideia terceira, por exemplo, a ideia de democracia, né? Acabam por eleger o homem branco como inimigo e não como um outro passível de confronto dialético e político e ao mesmo tempo de convivência, né? Então, repito, foi o que aconteceu no caso do Eichmann, né? Certo? Então, assim, e outra, né? E vale dizer também o seguinte, né? Isso não deveria ter acontecido nem com o nazista, né? Mas o nazismo é o limite extremo ali, que dirá como uma posição de homem e mulher, enfim, de qualquer outra posição, né? Não se sustenta, tá? Isso gera só conflito, gera problema e não faz a questão avançar, tá? Enfim, pessoal, então essa é a ponderação que eu queria fazer aqui em cima dessa questão do universal. E aí vamos voltar agora para a discussão do lugar de fala e das conexões disso com a literatura, tá? Essa questão, né, de certa forma, essa ignorância que existe em quem acredita que o escritor não pode, o cara é branco, então ele não pode criar um personagem negro. Ou, enfim, né, ele é, sei lá, né, judeu, então ele não pode criar um personagem nazista, tá? É uma visão radicalmente estúpida, como coloca ali o Walter Ugumãe. Por quê? Porque a literatura e a arte são os espaços de ampliação, né, da vivência da gente cotidiana, né? E, enfim, tanto na figura do escritor que produz os personagens, mas também na figura do leitor, que está ali tentando entrar em contato com outras realidades, que não apenas aquela óbvia do cotidiano que ele enfrenta todo dia, tá? Agora, essa discussão do lugar de fala na literatura, ela não está estrita à literatura. Ela é uma discussão da própria noção de identidade humana, né? Vamos falar disso rapidinho aqui, para a gente poder voltar para a literatura? Vamos lá, olha aqui, ó. Tentar falar bem rápido disso aqui, porque é muita coisa, tá? Você pega, por exemplo, a fenomenologia do espírito do Hegel, tá? No capítulo 4 aqui, ele fala sobre a consciência de si, né? O que seria a consciência de si? Você olha no espelho, vê ali, né? Tem um eu, mas é um eu que está ali, né? Que é um outro, porque é uma imagem do eu, não é o eu essência, né? E aí isso fica uma coisa dupla, né? Nesse exato momento em que você estabeleceu essa relação aí imagética, vamos dizer assim, né? Muito bem. Tá? Eu vou fazer um resumo do resumo aqui. Isso aqui cabe um curso de um ano inteiro, né? Aí, quando você começa a avançar para uma perspectiva mais ampla, de entender que existem outras pessoas, né? Que o mundo não é feito só de você mesmo, né? Tem ali o vizinho, tem o seu irmão, tem, enfim, né? As pessoas da sua vida, os amigos e os inimigos, você começa a entrar em contato com essa ideia do outro, né? A arte, ela vai ensinando você a ampliar e de certa forma, tentar entender o outro, escutar. Aí que está a fala do Walter Ugumãe, né, de escutar o lugar de escuta, que é a vida em sociedade. O lugar de escuta é a vida em sociedade, tá? Que te ensina a respeitar o espaço do outro, por exemplo, coisa que essa gente nojenta não aprendeu ainda, né? E aí, como é que o Rimbaud, por exemplo, tá aqui, o poeta, desenvolve isso, né? Ele tem uma frasezinha aqui que ele diz: eu é um outro. É uma conclusão óbvia, porque se eu sou um mim para mim, eu também sou um outro para o outro, certo? Então você já tem aí uma diversidade que é a mínima da vida, né? Vamos lá. Aí a arte não para, a filosofia também não, o pensamento, a reflexão, né? O Mário de Sá Carneiro já ampliou isso aí. Ele diz, eu não sou eu, nem sou outro. Eu sou qualquer coisa de intermédio. Um intermédio entre eu e o outro, né? Uma espécie de entrelugar, tá? Porque também é isso, né? E aí ele formula isso aqui num poema que inclusive foi musicado aqui no Brasil pela Adriana Calcanhoto. Tá? Deixo ali o link para vocês também do vídeo no YouTube aqui. Então, eu é um outro... eu não sou eu nem sou outro, né? E aí o Borges chega e fala o seguinte, bacana isso aí, mas é o seguinte, eu sou eu e sou outro.
Tem um conto aqui dele chamado Borges e Eu, no Fazedor, tá? Que está aqui na página 54, se não me engano. Quer ver? Vamos ver aqui. Na página 54, Borges e Eu, né? Ele fica discutindo ali quem é quem, né? Quem sofre certas consequências e outras e tal. Então, ele vai dizer, né? O Mário de Sá Carneiro, esse lance aí de eu não sou eu nem sou outro, eu discordo. Eu sou eu e sou o outro, entendeu? Então, tá aí, ó. E aí, o Fernando Pessoa já foi além, disse o seguinte, ó, eu sou vários. Entendeu? Aqui, ó. O eu profundo e os outros eus. Eu sou um monte de gente, eu sou vários. Sacou? Tá aí, ó. E aí ele criou os heterônimos, né? Que muita gente acha que aquilo ali são, né, aquela coisa do fingidor. Nada disso, a gente é vários mesmo, né? Inclusive ele tem aqui, ó, tá aqui um livro de aforismos do Fernando Pessoa, no qual ele diz aqui, né, na página 61, ele diz: o mundo da verdade está muito acima das distinções entre sujeito e objeto, né? Quer dizer, é isso, porque nós somos vários mesmo, né? Essa questão do Fernando Pessoa fica muito evidentemente formulada nesse título do Mia Couto: cada homem é uma raça, né? Cada ser humano, cada pessoa é uma raça, são várias características, várias posições sociais, várias influências, né? E, enfim, várias referências e várias influências, tá? Então, enfim, vocês veem como é que a coisa vai se ampliando e vai se complexificando, vamos dizer assim, né? E aí o Agamben chega aqui nesse livro, Meio Sem Fim, na formulação de que nós, na verdade, todo povo é cigano. E, de certa forma, toda pessoa, enquanto raça, também é isso, né? É uma mutação constante, né? São apropriações de outras ideias, você vai acrescentando ao seu repertório, vai aprendendo, né? Enfim, a se posicionar de maneira diferente aqui, ali, lá, o tempo todo. A gente está o tempo todo, enfim, né? Acrescentando elementos ao que a gente é, né? Então, o nosso ser, por ser mediado pela linguagem e tudo mais, a gente está o tempo todo acrescentando coisas a ele, né? Eu uma vez fiz uma postagem aqui falando sobre a questão da diferença do ser humano para o chimpanzé, né, e tal. Dizem que é 1%, é muito mais que isso, né? Porque as mutações genéticas da linguagem são violentamente mais rápidas do que as do organismo, né? Então, quer dizer, isso também, de certa forma, tem a ver com essa questão, tá? Aí o mesmo Mia Couto já desenvolve de uma forma mais ampla ainda aqui quando ele diz quando ele fala dos idiomas plurais, né? E ao mesmo tempo ele faz uma espécie de paralaxe aqui, né? Ele dá uma certa travada nessa flutuação absolutamente radical ali, tá? Quando ele diz aqui, ó, na página 24, né? Ele fala: o que advogo é um homem plural munido de um idioma plural. Só que se você para aí, plural é tudo. Aí você pode ser até nazista, né? E não é bem assim. Aí ele continua: ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar, do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. O eu e o outro, né? É a coisa do Borges. Eu e sou outro, né? Eu sou raiz e sou asa, né? Ao mesmo tempo, tá? Enfim, e aí, para finalizar aqui essa complexidade aí, tem uma frase do Foucault muito legal aqui, já que a gente está falando do Foucault, né, no Arqueologia do Saber, certo? Que é uma frase que está no finalzinho da introdução, tá? No finalzinho aqui da primeira parte do livro, que está na página 20, se não me engano. Quer ver? Ó, vamos ver aqui na página 20. Ele diz exatamente assim, ó: não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo, né? Quer dizer, é esse exercício da pluralidade radical, né? Agora, para você não cair na ingenuidade, né, homológica, ao mesmo tempo é um niilismo homológico estranho, né, de não ser ninguém, né, porque também isso aí é perigoso, você tenta estabelecer uma certa raiz, né, uma língua de raiz, né, que todo mundo tem, em maior ou menor medida, cada um ao seu modo, né, e isso está na questão de singularidade. O Baudrillard discute muito isso aqui nesse livro
de um fragmento ao outro, que é uma discussão muito interessante dele aqui, tá? E eu já falei disso no vídeo passado, acho que a melhor formulação para isso, pelo menos a que eu conheço aí, das que eu li até agora, tá aqui no livro do Jefferson Tenório, tá? O Avesso da Pele, na página, se não me engano, na 61 ou 64, que agora eu não sei, na 61, tá? Que ele diz, né? Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. Está falando de um negro, né? E é necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo, né? E aí continua e tal, você de alguma forma tem de preservar aquilo que não se encaixa nisso, pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. Então esse lugar que ele está falando aqui é o lugar da singularidade absoluta que ninguém tem acesso. Pode hackear o teu sistema, pode vomitar baixo nível contra você na rua, pode, né, te chantagear, pode te torturar, mas não vão jamais chegar nessa singularidade absoluta que você tem ali em você, que é assim, né, é inalcançável, mesmo para o pior dos retardados, que são esses animaizinhos que estão enchendo o saco aí, tá? Então tá aqui, ó, o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que essa formulação dele aqui é muito interessante no sentido de perceber a singularidade, que é um não lugar de fala, né? É um não lugar de fala, porque ele não é mapeável por mongoloide nenhum, né? Por mais retardado que seja, por mais megalomaníaco e ao mesmo tempo infantil que seja, não tem como, tá? O que podem fazer é cometer crime contra você, mas mapear isso é impossível, certo? Enfim, aliás, essa dificuldade, aliás, essa impossibilidade de mapear esse não lugar de fala que gera, né, o espanto de certas pessoas com a inteligência artificial, que de inteligência não tem quase nada, né? Tá? Porque não consegue exercitar isso aqui, né? Enfim, e aí como é que isso comparece, voltando, tá, pessoal? Como é que isso vai comparecer na literatura? Essa discussão, né, da ampliação do eu da literatura, ela foi se configurando, né, desde o final do século XIX, com o Mallarmé, com o Stéphane Mallarmé, o Maupassant e uma série de outros escritores ali que estavam chegando em pontos de crise, e isso foi se configurando no século XX, tá? Até chegar na discussão da morte do autor, do Roland Barthes, tá? Que está nesse livrinho aqui, que é O Rumor da Língua. A questão, esse texto do Roland Barthes, tá? Ele é do ano de 1968, tá? Quer dizer, já é muito posterior a várias experiências que tinham surgido no sentido de, aspas, matar a unidade de certas figuras da literatura, tá? Exemplo, vamos lá, o Luigi Pirandello, aqui está os 6 personagens à procura de autor, né? Ele está ali tentando botar essa posição de autor que o Roland Barthes formulou como morto em 68, né? A partir dessa configuração dos personagens que já estão ali fora do autor, né? Isso aqui é de 1921, 22, tá? E aí a gente chega, né, em 1944, se não me engano, no Esperando Godot, do Beckett, que é a morte do protagonista, né? Ou né, ele tenta eliminar essa figura do protagonismo, tá? E tudo mais. Por que eu estou citando essas questões aqui, né? O Beckett, o Pirandello, o Roland Barthes? Porque essas crises dessas posições unitárias de autor, personagem e protagonista é que geram, dentre outras coisas, a percepção de que, ó, dá para construir personagens negros sendo branco, dá para construir personagens, né, enfim, dá para construir um padre sendo ateu, né, perfeitamente. Tá? E é uma coisa que a ideia de lugar de fala, enquanto entendida, como entendida pelos ressentidos, impede de enxergar isso, né? E por isso que a Patrícia Mello diz aí na entrevista dela, né? Tá aqui a frase dela que ela fala. Cadê aqui que ela fala? Literatura e lugar de fala são duas coisas incompatíveis, né?
porque essa ideia ela está muito impregnada ainda ali dessa percepção de que há um universal inquestionável e que não pode se desenvolver a partir de um lugar de escuta das diversidades, né? E isso acaba gerando, né, enfim, estupidez, como coloca o Walter Ugumãe, ou meramente ali ingenuidade, alienação, tá? E aí, para finalizar, pessoal, deixo mais duas referências para vocês aqui, porque essa discussão continua, né? O Henrique Villa-Matas escreveu esse romance aqui no ano de 2005, tá? Que é o Doutor Pazavento, porque essa questão aí, né, da morte do autor, do Barthes, do Beckett e tal, continua até hoje, né? E aparece, por exemplo, nesse romance aqui do Villa-Matas como uma espécie de desaparecimento, né? Que é o Dr. Pazavento, que é isso, né? E aí ele diz aqui, ó, na página 198, ele diz, tá, ó: eu devia estar contente de ser o que era, feliz de ser um poema errante, e em seguida pensei que o poeta que tinha escrito esse poema perdera a identidade num vagabundeio infinito e perdera até seu nome. Quanto ao poema, este dizia que não há identidade, mas identidades, e que também as identidades são uma carga pesadíssima, e falava de passagem do muito que se devia desconfiar das ideologias que exaltam os méritos discutíveis do conceito de identidade. No fim, o poema não era de nenhuma parte, ia à deriva e em seu perpétuo movimento falava da errância fúnebre na qual viajam os nomes, né? Mas aí um pouquinho depois ele fala aqui, né? Esse é o problema, na página 200 ele fala: esse é o problema que nunca poderemos resolver, o problema da identidade cambiante, né? A identidade cambiante, essa é essa discussão toda aqui. A ideia de lugar de fala, ela é um capítulo da identidade cambiante, né? Assim como a singularidade posicionada ali pelo Jefferson Tenório no Avesso da Pele, tá? E aí o Villa-Matas, até talvez num passo atrás aqui, né, que é aquele passo atrás da ponderação, chega aqui na página 205, 206, ele fala: me parece que na história do desaparecimento do sujeito moderno, a paixão por desaparecer é ao mesmo tempo uma tentativa de afirmação do eu, né? Porque o limite extremo disso é o niilismo, digamos assim, um niilismo empobrecedor e às vezes até tautológico e às vezes anestesiante, né? Você acaba achando que você não é nada, né? E aí, pra quê? Né? Pra que fazer qualquer coisa? Não, dane-se, né? Não tô nem aí, entendeu? Então, assim, essa discussão continua, tá? Tá aqui o Doutor Pazavento, do Henrique Villa-Matas. E para finalizar, pessoal, como essa discussão não termina, né? E que bom que ela não termina, ela não acaba num momento, porque se tudo isso desaparecesse de fato, acabava a literatura, né? Mas na verdade o que você vai vendo são experiências desse pós-deserto, vamos dizer assim. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso, espero que um dia as pessoas possam ler aí, né? Nós estamos vivendo o pós-deserto agora, né? Que é um pós-deserto que foi muito exercitado por toda a literatura do Jorge Luiz Borges, tá? Que, enfim, problematizou de maneira lírica ali esses labirintos dessas discussões, tá? E uma das questões interessantes disso no mundo atual é a autoficção, é o que se chama aí de autoficção, tá? Que está aqui, por exemplo, o caso desse livro aqui do Sérgio Santana, o Ponto Zero, né? Que é uma mescla entre o discurso ficcional e certas experiências, né? do autor ali, tá? No mundo, na vida. De certa forma, qualquer livro é isso, qualquer romance é isso, mesmo que você escreva sobre duendes, sobre, enfim, extraterrestres, né? Você está ali exercitando uma experiência sensorial e intelectiva sua também, né? Isso aqui é apenas uma forma de demonstrar isso de maneira mais ampla e mais radical, tá? Então, o que é o lugar de fala na literatura? Não existe, não existe. É um não lugar de fala. A literatura fala de um lugar que é litoral, diria eu aqui, né? E não literal, tá? E aí, enquanto litoral, ela carrega tanto, né, o mar quanto a terra e a areia ali que está se movimentando, porque o litoral é essa, enfim, essa figura rica aí e que está o tempo todo ali em modificações. Beleza, pessoal? Então isso permite entender melhor a complexidade da literatura, tá? E também
enfim, a complexidade do próprio conceito de lugar de fala que a gente tentou desenvolver aqui nos últimos 2 vídeos, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente se fala aí no vídeo de amanhã, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.